Bom dia a todos os estimados irmãos. Feliz sábado. Feliz sábado também a todos aqueles que se encontram em casa, vendo a nossa transmissão através do YouTube. Que o Senhor a todos possa abençoar, que o Senhor esteja presente, que o seu Espírito se faça sentir. Eu estou muito feliz por estar aqui convosco. É sempre o meu lugar de eleição. Eu às vezes penso assim, eu não sei de que é que eu gosto mais. Se eu gosto mais de falar, se eu gosto mais de cantar. E seguramente sinto-me menos nervosa quando falo do que quando canto. Mas que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor, quer seja de uma maneira, quer seja da outra. O que importa é fazermos. E eu não sei se a Diane viu o título do sermão. Não viu. Mas o que é certo é que se encaixa perfeitamente a música que ela cantou com aquilo que nós vamos falar. Porque depois de redigir a mensagem, surgiu-me este título: Quanto de mim é que eu dou a Jesus? Quanto de nós é que nós damos a Jesus? Mas eu gosto. Esta história faz-me lembrar uma outra história de que eu gosto muito. Gosto particularmente desta história. Já uma vez fiz um sermão com base nela. E desta vez dei-lhe uma outra volta. Porque a palavra de Deus tem basicamente histórias para todos os gostos. E esta história que vos vou contar encontra-se em 1 de Reis. Vamos abrir então as nossas Bíblias. Em 1 de Reis, capítulo 17. Primeira de Reis, capítulo 17. E é uma história que tem algumas parecenças com esta que eu contei aos meninos. Porque tem um cenário de seca, tem um cenário de fome, encontramos uma mulher que, por sinal, é viúva, e também tem alguns pássaros e tem um homem. E esse homem chama-se Elias. Este homem chama-se Elias. Então, Elias, um dia, vai ter com o rei Acabe e diz assim, encontramos logo estas palavras no versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ora, não havendo nem orvalho nem chuva, logicamente que a terra ia começar a sofrer e as pessoas iam começar a passar fome. No entanto, aquilo que nós vemos é que o Senhor tem um especial cuidado. Não quer dizer que o Senhor não ama os outros, mas Ele tem um especial cuidado com o seu povo. E Ele não deixa Elias sozinho. Logo a seguir, o Senhor diz-lhe, no versículo 2, dando continuidade, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite que está diante do Jordão. E depois, no versículo 4, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então nós vemos aqui o cuidado do Senhor para com Elias e a forma como ele ordena à sua natureza, àquilo que ele criou, que tome conta da sua criação humana, não é? Portanto, o Senhor não ia deixá-lo sozinho. Ele era um homem de Deus e, como tal, providenciou o sustento, enviando aqueles pássaros também para cuidarem, para lhe trazerem comida. Mas nem tudo corre bem, e um dia, já que a seca, embora o Senhor o tenha mandado para outro sítio, a seca chegou àquele ribeiro também e o ribeiro secou. Então o Senhor vai ordenar a Elias que se levante e que vá para uma outra localidade, vai para Sarepta, porque ali está uma viúva à espera dele para o sustentar. E até este momento o que nós vemos é que realmente o Senhor não deixa o profeta sozinho a padecer de fome e de sede e providencia a sua subsistência. No entanto, se pudermos fazer um paralelo com a nossa situação de hoje, podemos dizer que o Senhor alguma vez nos abandonou? Nunca.
não é? Nunca. São inúmeras as histórias da palavra de Deus, são inúmeros os exemplos que nos mostram que o Senhor nunca sai do lado do seu povo. Se alguém sai do lado de alguém, somos nós que por vezes nos esquecemos e temos medo e nos abanamos e trememos porque achamos que as coisas vão correr muito mal. Não é? Nos momentos de grande necessidade, achamos que onde é que está Deus? E, no entanto, o Senhor nunca nos abandona. É por isso que estas histórias são tão importantes, porque eles mostram-nos, ajudam-nos a alicerçar-nos na fé, não é? Vermos que, de facto, o Senhor cuida daquilo que é seu, cuida daqueles que são seu, da sua criação. Então, quando nos apegamos ao Senhor com fé, Ele não deixa que falte o sustento nas nossas vidas. Amém. Foi um amém muito fraquinho. Amém! Elias obedece, de facto, obedece, vai para Sarepta e encontra a viúva. E esta viúva está a trabalhar, está a apanhar uns cavacos, uns paus, para poder fazer uma fogueira. Então, Elias aproxima-se dela e, como estava com sede, pede-lhe água, dá-me de beber. E a viúva concede-lhe o seu pedido e dá-lhe de beber. Então, Elias vai um bocadinho mais longe e diz: já que me deste de beber, então agora dá-me de comer. Dar de beber era fácil, relativamente fácil. Dar de comer para aquela viúva, já a sua própria condição não era favorável, não é? Mas dar de comer a um estranho, ela pouco ou nada tinha. E é isso que ela lhe vai dizer. Ela, vamos pensar assim, era uma pobreza encoberta. Há pessoas que nos rodeiam que têm imensas dificuldades e nós nem damos por isso, não é? É chamada pobreza encoberta. Nós não sabemos que aquelas pessoas estão a passar uma imensa dificuldade. E isso devia alertar-nos para sermos um bocadinho mais atentos às pessoas que nos rodeiam, não é? Porque elas às vezes, por poucas palavras, vão-nos dando algumas dicas, mas nós andamos numa correria tão grande que muitas vezes não damos conta. Portanto, esta viúva vai ter que contar a verdade a Elias. E no versículo 12 nós encontramos essas palavras. No versículo 12 ela diz: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Portanto, esta mulher estava pronta para se entregar à sua sorte. O único remédio que ela tinha era morrer. Ela não tinha qualquer perspectiva de que alguma coisa boa lhe fosse acontecer. Os recursos dela tinham-lhe chegado ao fim e ela pensava: bom, agora vou fazer, eu não sei como é que eram estes bolos, não é? Devia ser um pão, não é? De que tamanho era o pão, mas certamente não era muito grande para mitigar a fome de 2 pessoas. E quando este homem lhe pede: dá-me de comer, o que é que ela terá pensado? Imaginem alguém que entra na vossa casa e que de repente vocês não têm nada, não temos nada em cima da mesa a não ser um pouquinho que ainda restou. Muitas vezes já chegamos até ao final do mês já com a corda na garganta, não é? Quantas vezes? Mas pela graça de Deus nunca falhou. A farinha chega sempre até ao fim, não é? Mas de repente esta mulher vê-se confrontada com um estrangeiro ou um estranho, melhor dizendo, dentro das suas portas. Como é que ela lhe vai dar de comer, não é? Agora, há aqui uma coisa que é muito estranha e esta questão veio à minha mente, que é: como é que o Senhor, sabendo da pobreza desta mulher, lhe vai enviar alguém para ela sustentar? Parece contraditório, não é? Ela pouco ou nada tem. É viúva. Portanto, podemos pensar que a pobreza é extrema. Como é que Deus lhe vai enviar alguém para ela alimentar? Ainda para mais, um adulto, não é? Onde é que ele vai ficar?
Quais são as condições que esta mulher tem em casa? Ou não tem? Como é que ela vai tratar deste homem? Parece que nada disto faz sentido, não é? Mas depois pensei assim, e quais são as coisas que com Deus fazem sentido? Muitas vezes Deus pega em determinadas situações da nossa vida que não fazem sentido absolutamente nenhum e dá-lhes a volta. Mas num primeiro impacto nós perguntamos, mas porquê é que isto me está a acontecer? Ou porquê é que isto aconteceu? Isto não faz qualquer sentido. E por vezes colocamos uma série de interrogações, porque com Deus, de facto, as coisas às vezes acontecem assim. Agora, se lermos Isaías 55, nos versículos 8 e 9, nós damos-nos conta de que os pensamentos do Senhor não têm nada a ver com os nossos. E ainda bem que assim é. Não é? Ainda bem que assim é. Que os nossos pensamentos nada têm a ver com o que o Senhor pensa. Não é? Vamos ver em Isaías 55, 8, 9, um bocadinho mais à frente. Diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se porventura, a palavra de Deus não nos diz isso, mas se porventura terá passado este pensamento pela cabeça daquela viúva, o que é que eu vou fazer com este homem? Como é que eu o vou alimentar? Ficamos a saber que os pensamentos do Senhor ultrapassam tudo isso. Aquilo que não nos passa a nós pela cabeça é aquilo que Ele tem preparado para nós. E seguramente é uma coisa muito boa. E é sempre para a nossa edificação. É sempre para a nossa edificação. Então, só podemos esperar, depois de lermos isto e depois de percebermos que o Senhor tem qualquer coisa de certeza para aquela mulher, só podemos nós, como leitores da sua palavra, esperar que Ele opere um milagre, não é? É um milagre seguramente que Ele tem preparado para ela. Então, Elias, perante este pedido e esta revelação da parte da viúva, Elias vai lhe dizer uma coisa que é fundamental para nós. Quando estamos em tempos de aflição, quando estamos com medos, Elias vai lhe dizer duas palavrinhas muito simples, mas que são tão importantes. Não temas. Não tenhas medo. Muitas vezes o medo faz com que nós não vejamos aquilo que está à nossa frente, não é? Ficamos tão congelados com o medo que não conseguimos sequer raciocinar. E aquela mulher certamente também teve ali o seu friozinho interior ao pensar como é que eu vou fazer isto. Mas Elias vai dizer da parte do Senhor, não temas. E continua dizendo, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz dele primeiro, para mim, um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Se já era complicado dar comida a um estranho, imaginem um estranho entrar na vossa casa e de repente dizer assim, ok, está a fazer o jantar, boa, mas o primeiro a ser servido sou eu. Mais estranho ainda, não é? Falta de educação. Mas Elias faz isso mesmo, vai dizer, vai fazer os bolos, mas o primeiro a comer sou eu. E então, na realidade, aquilo que Elias estava a dizer a esta mulher era, vai e põe Deus em primeiro lugar. Não que ele fosse Deus, mas ele era um homem enviado por Deus. Era o profeta de Deus. Elias vai lhe dizer isto mesmo. Põe Deus em primeiro lugar. E se o fizeres, confiando, sem medo, terás abundância para ti e para os teus. E Elias estava a pedir-lhe uma coisa que parecia impossível, não é? Mas
apresenta-lhe a razão para ela não ter medo. Eu costumo dizer que na palavra de Deus, quando Deus diz alguma coisa, logo a seguir Ele explica-nos porque é que temos que agir de determinada maneira. Há um porquê, ou um para quê, para tudo aquilo que o Senhor nos diz. E nós encontramos esse porquê no versículo 14. Porque é que Elias diz, não temas, vai e faz desta maneira? O versículo 14 diz, porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém. Com estas palavras, eu tenho a certeza que aquela senhora, aquela viúva, certamente se sentiu mais confortável, mais confortada por dentro, renovou as suas forças e renovou também a fé. O versículo 15 diz que aquela mulher, vamos voltar a 1 de Reis, ao versículo 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E o que é que diz a seguir? E assim comeu ela e ele e a sua casa, só naquele dia? Muitos dias. Ou seja, nunca mais houve fome. Isto é uma grande lição para nós. Nunca mais houve fome. E o versículo 16 é a confirmação disto mesmo. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém. Amém. É isto que o Senhor faz conosco. O Senhor é misericórdia e é amor. E nós temos a certeza que muitas vezes já passamos por situações em que as coisas foram bem apertadas, não é? Muito apertadinhas. Mas o Senhor promete-nos que se nós pusermos em primeiro lugar o seu nome, a sua pessoa, nada nos faltará. Nada nos faltará. Em Malaquias, capítulo 3, o versículo 12, diz que é assim, a nossa prosperidade, qual é o melhor testemunho que nós podemos dar de Deus? O povo de Deus, se o Senhor nos promete, terás uma vida próspera, com dificuldades, é certo, todos nós já sabemos, mas no meio das dificuldades o Senhor atua. Essa prosperidade é só para nós? Ou é uma forma também, ou pode ser uma forma de nós darmos testemunho aos outros? Os outros verão aquilo que Deus faz na nossa vida, se nós fizermos a nossa parte. Não sejamos como Ezequias ou como Nabucodonosor, que dizemos, tudo o que eu tenho fui eu que fiz. Não é? Porque isso seria destruir tudo aquilo que o Senhor quer fazer por nós. Sempre que nós tivermos a prosperidade e que seja visível aos olhos dos outros e que os outros digam que bem que tu estás, que nós possamos dizer, se isto me acontece, é porque o Senhor me abençoou. E é uma forma de nós podermos falar de Deus em quem nós acreditamos. Em Malaquias 3, no versículo 12, diz, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, se nós assim fizermos, todos os outros verão e dirão verdadeiramente, este é o Deus a quem nós devemos prestar a nossa adoração. Que o Senhor nos ajude a sermos testemunhas vivas daquilo que o Senhor faz por nós. Então agora chegou o momento de nós pensarmos assim, que lição é que nós podemos tirar de tudo isto? Há sempre uma lição a aprender, não é? Qual seria, esta é outra pergunta que me veio à cabeça, qual seria o desfecho de toda esta história se aquela viúva tivesse guardado o pouco que tinha só para si e para o seu filho? O que é que teria acontecido? Não é? Porque seria a atitude mais normal, ela dizer, olha, desculpa, mas eu só tenho este bocadinho. E este bocadinho é para me alimentar a mim e ao meu filho. Não dá para mais. Qual teria sido o desfecho se ela tivesse guardado o pouco que tinha só para si? Certamente não teria tido um final feliz. E acabaria mesmo por morrer, não é? O que nos leva a pensar o quê?
há grande benefício quando nós nos esquecemos um pouco de nós e nos entregamos às necessidades dos outros. Vemos à nossa volta quem precisa. Estamos com mais atenção, com mais sensibilidade para quem de facto precisa da nossa ajuda, não é? Em Atos, capítulo 20, versículo 35, o Senhor diz-nos uma coisa que é muito, de facto, às vezes pensamos, não, nós gostamos é de receber, não é? Quem não gosta de receber presentes? Todos nós. Mas o Senhor diz, mais valor, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque é na medida em que nós damos que o Senhor pensa, quem sou eu para dizer a forma como o Senhor pensa, mas quanto mais nós nos entregamos e mais nos esquecemos de nós próprios, mais o Senhor tem condições para agir em nosso favor. Quanto menos egoístas somos, mais o Senhor nos abençoa. Para quê? Nós somos canais de transmissão das bênçãos de Deus. O Senhor dá, mas as bênçãos não podem ficar retidas em nós. Temos que ser veículos de transmissão para outros, não é? E é na medida que isso acontece que o Senhor vai renovando e vai aumentando as nossas posses. Ellen White diz assim no livro Conselhos sobre Mordomia: se Deus nos tem abençoado com prosperidade, não é para que o nosso tempo e atenção sejam desviados dele e dedicados àquilo que ele nos emprestou. Ela exorta-nos a que nós façamos o seguinte: demos enquanto podemos, demos enquanto temos força, trabalhemos enquanto é dia, dediquemos o nosso tempo e os nossos meios ao serviço de Deus para que possamos ter a sua aprovação e receber a sua recompensa. Podemos pensar, mas eu tenho pouco. A outra viúva só tinha 2 ou 3 moedinhas. Podia ter pensado, bem, eu não posso dar, eu só tenho isto não vai chegar até ao fim do mês. No entanto, ela deu tudo. Por tudo o que ela tinha era de Deus, incluindo-se a ela própria. Nós não somos de nós próprios, somos de Deus. Somos filhos de Deus e, como tal, temos que nos entregar à sua obra. É isso que ele pede de nós. Dá-me, filho meu, o quê? O teu coração, não é? E o que é que nós vemos na história? Na história que contei aos meninos, tudo corria bem até que a seca chegou. No entanto, aquela senhora velhinha, se calhar com alguma falta de força já, ela partilhava com os vizinhos o pouco que tinha. Pensava, é evidente, pensava nela, mas pensava nos outros. Como é que os outros vão comer? O que é que eu posso fazer para ajudar os outros? No momento em que ela refletia como fazer para ajudar as outras pessoas, o socorro vem do alto, nas asas de um passarinho, não é? E por sua vez, todos eles trazem as sementinhas na boca para fazerem a sua parte. Esta viúva, seguramente, enquanto foi casada, se calhar teve outra vida. Nós só a conhecemos como viúva. Mas para ser viúva ela teve marido. E enquanto teve marido, certamente, a sua vida talvez tenha sido um bocadinho melhor. O que sabemos é que tudo aquilo que lhe resta é o seu filho. Portanto, ela está numa posição de desproteção, vamos lá. No entanto, em vez de se concentrar na sua miséria, ela aceitou o desafio. E aceitou o desafio de dar de comer primeiro ao servo de Deus. Ela olhou para a necessidade do outro em vez de se concentrar na sua própria pobreza. E foi então que o milagre aconteceu. Neste momento, estamos todos numa época espetacular. Eu não sou grande fã do Natal, e não sou grande fã do Natal precisamente porque tudo aquilo que nos rodeia, e nós podemos ver isso, é a correria desenfreada às lojas. Queremos fazer uma vida um bocadinho mais sossegada, agora que as aulas terminaram. Felizmente, glória a Deus, até aqui me ajudou o Senhor. Não se consegue ir a lado nenhum sem ser a correr. E muitas vezes observamos pessoas, eu gosto muito de observar as pessoas.
E o que vejo muitas vezes é somas astronómicas que as pessoas gastam em presentes. Na maior parte dos casos, uma criança entretém-se pouco tempo, passa o entusiasmo e a prenda fica de lado. E eu pergunto-me quanto dinheiro vai por água abaixo em nada, não é? Nem tudo é negativo, graças a Deus, porque também vemos que há pessoas, individualmente, há instituições que fazem o possível e o impossível para providenciar uma ceia de Natal, para providenciar roupas quentes, para dar um miminho a quem precisa, nem que seja o vizinho do lado, não é? Um bom testemunho, fazer qualquer coisa para oferecermos aos nossos vizinhos. A minha pergunta é: que papel é que nós, crentes, desempenhamos na vida do outro? O que é que nós fazemos enquanto igreja, enquanto membros de igreja, para ajudar os mais carenciados? Quanto é que... Porque se Jesus diz, sempre que fizeres a um destes pequeninos, a mim o fazes, então eu sou as mãos de Deus neste mundo. Quanto de mim é que Deus tem? Que parte de mim é que eu ofereço a Deus? Temos ali uma árvore de Natal. Na maior parte dos casos, nós vemos as luzes acesas na casa das pessoas, com as prendas todas à volta. A nossa árvore de Natal tem um objetivo diferente. Tem um objetivo de angariar fundos para os departamentos da igreja. Será que eu já pensei em fazer isto na minha casa? Angariar fundos para um projeto qualquer que o Senhor ponha na minha cabeça? Para ajudar alguém? Nós podemos ser canais de esperança na vida das pessoas. Não temos que ser ricos para o fazer. Às vezes só um abraço chega, mas se for um abraço e mais qualquer coisa que possa ajudar na prática aquela pessoa, ainda melhor. E é nisto que eu gostava que nós levássemos daqui. Os reis magos tinham muita coisa, eles eram reis. Portanto, podemos pensar, eram ricos. Levaram ouro, levaram incenso, levaram mirra. Mas os pastores tinham o quê? Ainda por cima deviam estar ao frio no alto da serra, a cuidar dos peixinhos. Mas quando lhes disseram que o rei tinha nascido, o que é que eles fizeram? Ficaram preocupados a pensar, espera, não tenho nada para lhe oferecer. O que é que eles fizeram? Foram a correr ver o rei. Não é? Nós não precisamos de muito para fazer a diferença na vida daqueles que nos rodeiam. Precisamos sim ter um coração generoso e 2 braços e 2 mãos para apertar. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ilumine, nos ajude a sermos esses canais de esperança na vida das pessoas. No nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde quer que seja. Que o Senhor nos ilumine e que dessa forma possamos dar um verdadeiro sentido ao Natal. Porque o Natal é isso, é dar. Foi o que Jesus fez connosco. Ele deu, Ele se entregou. Não é? Que o Senhor nos abençoe e que nos dê um santo Natal, pensando nisto. Amém. Vamos nos levantar e encerrar este momento com uma oração. Altíssimo Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pelos momentos que já nos deste, que já nos permitiste viver, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelas bênçãos inúmeras que tu derrumas sobre o teu povo. E, ó Pai, que nós possamos ter um entendimento correto, Senhor, daquilo que devemos fazer com essas bênçãos. Elas são contínuas na nossa vida, Senhor. Graças a Ti nós estamos todos aqui com paz, com vida, com saúde. Certamente haverá quem possivelmente não tenha trabalho ou que esteja a passar momentos menos bons, Senhor, mas sabemos, Pai, que Tu atuas em favor do Teu povo. Nem sempre é quando nós queremos, mas é quando Tu achas melhor, Senhor. E nós temos que ser gratos por tudo aquilo que Tu nos proporcionas
E neste momento, Senhor, que nós possamos ter o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que tu fizeste ao longo deste ano e por nos teres enviado Jesus, Senhor. Foi o início de uma caminhada que culminou, Pai, com a sua morte por cada um de nós. E nós estamos gratos por isso. E em gesto de gratidão, Senhor, que nós possamos ser canais de luz para aqueles que nos rodeiam, que possamos ser canais de esperança, que possamos, Pai, fazer aquilo que verdadeiramente tu pediste a cada um de nós. Somos as tuas mãos nesta terra, Senhor, por isso te peço que nos capacites, que nos dirijas, que nos encaminhes, Pai, para aqueles que tu sabes que estão à nossa espera para te conhecer. É o que te pedimos, Pai, cheios de gratidão, mas também pedindo o teu perdão para as nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém.